Muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. E já me conta aqui quem está aqui e já é aluno da UNEC, quem está aqui é aluno da UNEC das outras turmas, quem é aluno do Expert em Emagrecimento Comportamental e ainda não entrou na UNEC, mas está aqui para aprender mais. E quem não participou de nada e veio aqui como convidado. Deixa eu saber quem é que está por aqui, que a gente tem muito conteúdo. Gui da turma 7. Seja bem-vindo, Guia Agatha. A Keila tá aqui, Keila que é minha mentorada individual aqui do Prosperar. A Agatha participou da imersão. E me conta, gente, vocês que participaram da imersão e ainda não estão na UNEC, pelo amor de Deus, vocês não têm noção? Olha o que eu tô falando, vocês vão se arrepender ano que vem, quando vocês quiserem entrar na UNEC, e claro que a gente vai estar de braços abertos para receber vocês, mas teremos outras condições, tá? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o meu slide com vocês, que a gente tem muito conteúdo para hoje, revisão e muita coisa boa ainda para essa noite, tá? Quem estava aí na imersão, como é que tá a cabecinha de vocês? Já começaram a organizar as coisas, já começaram a se preparar para vender. E eu quis trazer essa aula aqui para vocês, né? Claro, além de revisar todo o conteúdo aqui, passar rapidinho, né? Para realmente ficar quente aí na cabeça de vocês, tudo que vocês aprenderam. Ó, teve gente que não conseguiu fazer a imersão sábado e domingo, né? Que não conseguiu fazer a imersão no sábado e domingo. Algumas pessoas tinham a gravação, tá? A gente, né? O ingresso que vocês adquiriram era o ingresso para participar do evento ao vivo. E aí, junto com o ingresso, a gente deu a possibilidade de vocês terem acesso à gravação ou por 7 dias ou por um ano, tá? Então, quem perdeu a imersão no final de semana, a gente está finalizando os ajustes para vocês da imersão na plataforma, para quem adquiriu a gravação. Para quem entrou na UNEC, vai receber também, né? Os alunos da UNEC também recebem aí a gravação. Mas entre em contato com o nosso suporte lá com a Raira para adquirir a gravação, tá bom? Mas vamos lá, gente. Então, o que é que a gente vai falar hoje, né? Eu vou revisar 3 pontos rapidinhos aí da imersão, para todo mundo ficar no mesmo contexto. Revisar essa questão, né, do programa de emagrecimento de vocês, que vocês começaram a criar, começaram a ver, a gente passou isso tudo muito detalhado no final de semana. E um ponto muito, muito, muito interessante que eu quis trazer aqui foi porque a gente teve uma aluna, eu não sei se ela está aqui, que me deu uma ideia assim fantástica, porque vocês acabam construindo tudo que a gente faz. Não sei se ela tá aí, não lembro o nome, mas mandaram uma mensagem assim para o nosso suporte. A gente tem conteúdo sobre Black Friday? Se essa aluna estiver aí, se apresente. Mandou uma mensagem assim, ó, a gente tem conteúdo sobre a Black Friday, né? O que é que a gente vai fazer na Black Friday? E a gente respondeu que sim e não. Por quê? Porque dentro da UNEC vocês têm tudo, tudo mesmo sobre marketing e vendas, dividido em níveis, né? E a gente, na próxima segunda-feira, que é a nossa aula de boas-vindas, vai passar para vocês todo o plano de estudos, ensinando como vocês estudam para ter resultados. Então, fiquem bem tranquilo, quem está entrando na UNEC, o que é que vocês vão fazer essa semana? Ou assistir o Desbloqueando o Seu Potencial, ou assistir o módulo lá da Técnica Magra, tá? Ou os dois. Então, quem já entrou na UNEC, me conta aí o que é que vocês já estão assistindo também. Só que aí eu pensei com muito carinho nessa ideia que essa aluna trouxe e eu fiz assim, nossa, mas não é que faz sentido a gente trazer um conteúdo para Black Friday? Já que no ano passado esse conteúdo da Black Friday, né, e de vendas no final do ano, foi um conteúdo exclusivo para os meus mentorados do Acelerador de Elite, que era uma mentoria aí, né, que tem uma mentoria que era mais de 12 mil reais e agora ela se transformou na mentoria para esperar, que é a mentoria individual, tá? Então, eu quis trazer esse tema aqui para vocês entenderem, né? Principalmente para quem tá assim, meu Deus do céu, tá? Eu vou entrar na UNEC agora, porém, como é que eu vou vender no final do ano? Alguém pensou isso? Como é que eu vou vender agora no final do ano? Se tem muita gente, não é todo mundo, tá, gente? Mas a gente sabe que tem muita gente agora no final do ano que fala o quê? Vou deixar para o ano que vem.
Vou deixar para o próximo ano. E aí eu já quis trazer um pouquinho disso aqui para vocês e também já pensar em um super presente para quem é da UNEC. Vocês vão amar, tá bom? Então se preparem que eu vou falar isso no finalzinho do nosso conteúdo. E a gente tem sorteio, porque eu amo fazer sorteio, gente. Eu acho que eu assistia muito Silvio Santos, né? Quando era criança. E eu acredito muito nisso, assim, do dar para receber, né? E a gente faz esses sorteios para motivarem vocês para estarem aqui até o final do nosso encontro. Tá fazendo, tá ouvindo barulho de cachorro ou o ruído do meu Zoom tá ok? Me conta aqui. Os meus cachorros, quando eles ouvem ou buzina ou qualquer coisa assim, eles começam a latir. Então, só não tem biscoitinho agora, Carol, porque minha mãe não tá em casa. Senão eu já ia colocar um biscoitinho ali para ele, tá? Mas estão dando para me ouvir? Me confirma aqui. Quando eu falo aqui, vocês conseguem me ouvir? Muito bom. A Carlane já começou pela técnica magra. A Cláudia já está fazendo um movimento aí para fazer a venda de serviços dela. Ela vai entrar. E aí, depois de hoje, Cláudia, que você vai querer entrar mesmo, tá? E aí eu vou falar também qual é o bônus secreto para os alunos da UNEC que tanto já entraram, como também vão entrar hoje ou amanhã, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo, porque vocês sabem, senão eu acabo falando demais por aqui, tá? Então vamos lá, gente. O ponto principal do emagrecimento comportamental, né, que gera todo esse movimento, gera todo esse resultado nos nossos clientes, é que a gente começa a entender que o nosso corpo, a nossa matéria, é reflexo da mente e da energia. Então, tudo que acontece no corpo, tudo que se manifesta no corpo, tudo que se manifesta não só no corpo, mas na nossa matéria, na nossa vida, é porque é consequência de como está a nossa mente. Anotem isso. A nossa mente, ela cria significados, cria imagens. O nosso cérebro está dentro do nosso corpo. Ele faz parte da nossa regulação emocional. Então, sempre que a gente fala corpo, como vocês viram, né? A gente vai estar falando o quê? Do nosso cérebro, das nossas emoções, do formato do nosso corpo, né? Quando eu falo do molde, do que acontece no nosso corpo, quais são as funções de tudo que está aqui no nosso corpo, né? E também as nossas ações. Então, quando a gente, né, tem muitas pessoas que quando vêm estudar qualquer questão relacionada a comportamento, para nesse ponto. Por quê? Porque aqui é onde se aplica a neurociência, que não está errado. Só que a neurociência estuda toda essa parte de sistema nervoso, né? De como o cérebro reage, como as nossas emoções, elas atuam no nosso corpo, toda essa parte bioquímica, né? Que também faz parte do emagrecimento comportamental. Também faz parte a gente entender todas essas questões, né? Então a gente viu que tudo que está relacionado aos traumas, ao que aconteceu lá na nossa infância, isso gera o quê? Gera uma marca no nosso cérebro. Quando a gente está falando de trauma, a gente está falando que caminhos neurais foram formados e que deixaram um registro traumático que a pessoa passa a vida toda, quando ela não processa esse trauma, quando ela não processa essa emoção, ela passa a vida toda tendo pensamentos, comportamentos, sentimentos relacionados àquela situação lá do passado. Então, essa situação é como se ela estivesse revivendo isso a vida toda. Revivendo a vida toda, revivendo a vida toda, e ela nem entende por quê. Nem sabe o porquê isso acontece. Então, olha que interessante, gente. Eu falei para vocês, né, que o emagrecimento comportamental eu comecei ele lá em 2017, mas ele está sempre sendo otimizado, melhorado, moldado dentro desses três pilares que a gente trabalha: corpo, mente e energia. Então, foi muito interessante que quando eu comecei a estudar trauma, quando eu comecei a estudar toda essa parte do que acontece no corpo, tanto do ponto de vista, né, de leitura de livros, né, que a gente vai ler esse mês, O Corpo Guarda Marcas. Vários alunos aí já receberam esse livro também, vocês também que estão entrando agora e que ganharam, né, no primeiro dia no Clube do Livro, vão receber esse livro também. Então, tudo isso a gente está falando de trauma, né? Como também, quando eu comecei a estudar o Gabor Maté, que também é outro autor assim maravilhoso, que ele fala de trauma, e também toda a parte na pós-graduação de bioenergética, né, que também tem uma liberação emocional ali no corpo.
Então, tudo isso trouxe para mim também mais formas de ensinar para vocês, mas o mais fantástico foi o que eu percebi que mesmo antes, sem todo esse conhecimento teórico, quando eu falo antes, antes lá quando as primeiras técnicas foram criadas, que boa parte das nossas técnicas já trabalhavam isso. Né? Eu acho muito interessante, porque eu sou mentorada da Elaine, né? Vários de vocês acho que conhecem a Elaine Oribe, se não conhecem, conheçam, ela tem um trabalho fantástico, eu sempre gosto de falar, né, com as pessoas com quem eu aprendi. E eu não entendia quando ela falava assim, né? Não sei se alguém já ouviu ela contando essa história, que ela ia estudando e ia montando as coisas, e depois que ela ia entendendo o que ela ia fazendo. E foi um pouco isso que aconteceu com o emagrecimento comportamental. Tanto é que a própria técnica Eu Magra trabalha dentro do processo também dessa reestruturação de traumas, porque a gente faz o protocolo de 90 dias, que atua tanto a nível cerebral, como também a nível corpo, mente e energia, por causa das emoções que a gente trabalha. Então, tudo isso, né, que eu estou explicando aqui para vocês da base teórica, todas as técnicas de emagrecimento comportamental, a gente consegue auxiliar os nossos clientes, tá? Então, a gente entende que a gente vai cuidar desse corpo, dessas ações, desse cérebro que está traumatizado, dessas emoções que faz com que esse corpo ou ele consiga relaxar, para que todo o processo bioquímico e fisiológico ele funcione da melhor forma possível e a pessoa saia do modo sobrevivência. Anotem isso. Preciso tirar o meu cliente do modo sobrevivência. Preciso tirar o meu cliente do modo sobrevivência. Às vezes, né, até quando você pega pessoas que têm a mente mais rígida, que têm mais dificuldade em determinadas coisas, proponham ações que deixam aquela pessoa feliz, que deixam aquela pessoa bem, porque ela vai conseguir ficar um pouco mais relaxada para que a gente possa também trabalhar outras questões, tá? Quando a gente fala da mente, a gente já está falando de algo mais subjetivo, tanto da mente individual, como também do inconsciente coletivo, como também desse inconsciente ancestral, né? Eu costumo explicar assim, que o cérebro é como se fosse o nosso computador. Ele tá aqui, ó, matéria. A mente é como se fosse a Wi-Fi, a internet, que tem todas as informações, e quando eu estou no meu computador e eu baixo uma informação, aquela informação chega. É como se fosse assim, muitas pessoas, né? Já ouvi alguém, acho que todos vocês, principalmente que estava no final de semana, ouviu falar do gatilho mental. Gatilho mental, gatilho emocional. Os gatilhos, eles não são bons nem ruins. Eles aceleram caminhos neurais. Por quê? Porque eles foram instalados ou por um impacto emocional muito forte ou por repetição. Então, até um livro que eu indiquei, né, que é o livro Poder do Hábito, ele fala muito dessa questão, né, de você instalar ali determinados gatilhos para o cliente ele ir lembrando também quando ele quer criar um hábito novo ali na vida dele, tá? Então, o que acontece? O gatilho, ele tá aqui. A mente que vai dar esse significado, a mente que vai dar esse significado, se o que aconteceu é bom ou é ruim. É aquela história, vou dar um exemplo bem simples. Por incrível que pareçam, tem pessoas que não gostam de chocolate. Já ouviram falar isso? É meio que senso comum que todo mundo ama chocolate. Mas tem pessoas que não vão gostar de chocolate. Quando alguém come o chocolate, o processo bioquímico corporal da digestão de chocolate ele vai ser basicamente semelhante para cada pessoa. Mas o falar eu gosto ou eu não gosto é o significado que a mente deu conforme as experiências que a gente foi passando na vida. Então, por isso que para cada pessoa de acordo com o que está na mente dela, que são o quê? As crenças, os pensamentos, a percepção que a gente tem, o significado que a gente deu, a gente consegue usar desses recursos para também reprogramar o nosso cérebro, para mudar o nosso cérebro, para reprogramar o nosso corpo, para mudar as nossas informações, né? E aí a gente vai começar o quê? Também aplicar técnicas e ferramentas para trabalhar todas essas questões ali no nosso cliente. O ponto principal aqui, que inclusive o Bruce Lipton traz muito forte no livro dele, A Biologia da Crença, é a crença, a percepção. Como a pessoa percebe aquele fato, como a pessoa percebe o que aconteceu. Cada pessoa vai perceber de uma forma completamente diferente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que tinha um pensamento assim muito rígido sobre uma determinada percepção. Olha, vou contar essa história para vocês, esse caso, é um caso assim, bem recente. Foi ontem essa conversa. O que aconteceu? Estava conversando com uma pessoa
que estava falando assim: nossa, eu fico muito nervosa em algumas situações em público. Perfil pesado, tá? Perfil pesado, compulsivo emocional. Com algumas nuancezinhas de rejeição do falso magro, mas não é o falso magro predominante, mas muita questão ali de vergonha, insegurança, medo da humilhação e também da questão do abandono. E aí o que acontece? A pessoa já se sentia insegura só de pensar numa situação, com medo de errar, com medo assim, ó, vou trazer o contexto, vocês não vão entender. O assunto era o seguinte: ela falava assim: eu não sou uma pessoa preconceituosa. Só que quando eu vou conversar com pessoas que são diferentes de mim, com pessoas que têm uma deficiência ou que têm uma escolha sexual diferente, eu fico com medo de como eu vou me comportar, porque eu não quero ser uma pessoa preconceituosa, mas eu não sei como me colocar naquela situação, e eu fico com medo que aquela pessoa ache que o meu comportamento e o meu olhar esteja mostrando, demonstrando que eu estou agindo de uma forma diferente. Deu para entender o pensamento, a crença, tudo que estava acontecendo ali na cabeça da pessoa? Ela não é preconceituosa, mas ela tem medo que o outro ache que ela é preconceituosa porque ela não sabe como lidar em situações diferentes. Aí a gente foi investigar onde é que isso tinha começado. Isso tinha começado quando tinha por volta de 7, 8 anos de idade, estava no colégio, começou a dançar com uma amiguinha e começou a dançar ali, mas sentiu vergonha, só que não tinha ninguém olhando e ninguém julgando ela. Ela mesma estava se julgando e estava preocupada com olhares das pessoas que nem estava acontecendo. Então, hoje, ela entra nessa mesma projeção de fazer o quê? O olhar, ela percebeu diante de todo o processo que, na verdade, o olhar de julgamento das pessoas que ela estava percebendo ali, na verdade, era o olhar dela. E o olhar dela por causa da situação que aconteceu lá na infância. E aí trouxe essa percepção, trouxe esse pensamento que alimenta uma crença. Qual é a crença? A crença é o que toda essa situação traz diante do que ela acredita. Eu não sei lidar com pessoas diferentes. Eu fico com vergonha, eu fico sem saber o que fazer. E aí, quanto mais se reforça esse pensamento, essa ideia, essa história, mais ela acaba acreditando naquilo ali. Ok, aqui, gente. Então, todos esses pontos aqui são extremamente importantes que a gente trabalhe, que a gente vai percebendo ali, né? Esse não saber como se comportar vem de estereótipos profundamente enraizados no inconsciente coletivo. Exatamente, né? Quando a gente vê, tem várias questões aí, se a gente fosse aprofundar, né? Questão de religião, questão do que foi falado, do que não foi falado. Mas eu só quis trazer esse exemplo para vocês entenderem, né? Que a percepção dela sobre ela, que é isso que vai ser trabalhado, gera uma crença, que é a ideia, que é a história que ela conta, diante dos pensamentos que vêm surgindo diante daquela situação. E dentro desse contexto se dá um significado. Deu para ver todos esses elementos acontecendo na mente da pessoa. Enquanto está acontecendo na mente, o cérebro está o quê? Acionando regiões relacionadas à emoção da vergonha que aconteceu lá na infância. Essa emoção traz também uma percepção para o corpo. A gente só estava conversando, mas o corpo já se sentia estranho. O corpo já sentia ali uma certa insegurança, mesmo que fosse só uma conversa. Por isso que a gente vai fazer bastante ferramentas que trabalham esse inconsciente ali. Porque isso aqui é extremamente importante para quê? Para que um novo estado de ser seja formado, para que a pessoa tenha novas percepções sobre elas e sobre as situações que aconteceram. A situação traumática nunca deixa de existir. Demora um certo tempo para as regiões do cérebro relacionadas ao trauma serem modificadas. E tem marcas que vão viver ali para o resto da vida. Só que quanto mais a gente vai conseguindo modificar esses significados, mais esse cliente vai saindo do passado e vai vindo para o presente. E aí é onde entra o contexto também de energia. Por quê? Tudo isso que acontece na mente e no cérebro gera uma informação. E essa informação, ela não fica só no cérebro. Essa informação, ela não, como é que eu posso falar? Ela não influencia a pessoa apenas do ponto de vista individual. Porque todos nós estamos conectados por um campo de energia.
Tem algumas pessoas que chamam esse campo, né? Tem alguns autores, como por exemplo o Greg Braden, que chamam esse campo de matriz divina, né? E tem na linha do Rupert Sheldrake, na linha também das constelações familiares, chamam do, esqueci o nome agora, só vi matriz divina na minha, na minha mente. Bora aí, pessoal da constelação, vai, lembra para mim, do campo. Tem até um livro chamado O Campo, tá? Que chamam também ali o campo, que é essa, imagina uma malha de energia que conecta todo mundo, que conecta tudo que existe. Vou trazer um exemplo para vocês, que foi até uma vez eu estava fazendo uma meditação e veio essa imagem para mim muito forte, que fez muito sentido. Imagina uma célula, todo mundo tem a noção da imagem de uma célula, né? Todo mundo aqui já viu a imagem de uma célula, né? Não é o campo acástico, não é registro acástico, era outra coisa. Campo morfogenético, lembrei agora, tá? Então, imagina, ó, deixa eu trazer até essa imagenzinha aqui para vocês, que não está no meu slide, porque eu não iria mostrar isso aqui. Mas, ó, é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Vou pegar aqui a imagem de uma célula aqui no Google mesmo, tá, gente? Então, imagina assim, só brincar de imaginar. Tá vendo? Isso aqui é uma célula, né? Dentro da célula tem várias organelas e tem um citoplasma. Imagina que cada organelazinha dessa, né, cada elemento dessa célula tivesse uma consciência individual. Oi, eu sou a mitocôndria. Oi, eu sou o ribossomo. Oi, eu sou o núcleo. Parece que está tudo separado, mas todas elas estão conectadas por um campo que é o citoplasma ali dentro. Tá tudo conectado, né? Todos os elementos, ó, estão dentro de um. Cadê aqui? Todos os elementos estão dentro do mesmo contexto. Por mais que seja mitocôndria e por mais que seja núcleo, todos fazem parte da mesma célula. E assim, né? Não sei se alguém já ouviu aquela expressão, todos somos um. Sabe quando você ouve uma coisa e você entende, mas você entende assim com a mente e chega uma hora que você entende com o coração? Foi quando eu visualizei a imagem da célula dentro de uma meditação que eu fiz. Caramba, é isso. Realmente todos somos um, né? Independente da pessoa acreditar ou não, justamente devido a esse campo eletromagnético, a esse campo morfogenético, a essa matriz divina, essa malha invisível que conecta todos nós, que conecta a natureza, tudo que uma pessoa faz, de uma certa forma, acaba impactando ela mesma. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles vão fazer o quê? Vão gerar um campo eletromagnético. É como se cada pessoinha no mundo tivesse uma informação, como se cada pessoa no mundo tivesse a sua assinatura. E aí, o universo, as leis da física quântica, elas não vão entender se você se acha ou não uma pessoa boa ou ruim, se você se acha ou não uma pessoa saudável ou não. Ela vai entender o quê? A sua informação. Nossa, como assim, Lari, se acha ou não uma pessoa saudável? Não sei se vocês lembram quando apareceu o Dr. Ray, que é um cirurgião plástico que se mostrava dentro de um estilo de vida super saudável, super fortão, e ele apareceu, se eu não me engano, foi com câncer. E eu tenho uma conhecida também, né? Não vou citar o nome dela, porque ela é uma conhecida, não é uma pessoa muito próxima, mas ela até mostrou essa história na internet. Uma mulher, assim, que trabalha na indústria farmacêutica a vida toda, porque o pai dela, né, é uma empresa familiar, então, ela tem todo esse conhecimento, né, ali da indústria farmacêutica, tem um estilo de vida super saudável, tanto é que essa indústria farmacêutica também não trabalha só com medicamento, mas também trabalha com medicamentos preventivos, né, suplementos alimentares, tudo isso. Uma pessoa que você olhava assim, meu Deus do céu, um estilo de vida super saudável, e se eu não me engano, foi ano passado, ela descobriu bem no comecinho, teve uma situação relacionada a câncer. Então, isso tudo está relacionado ao quê? À informação da nossa frequência, que está relacionada às nossas emoções, aos nossos pensamentos, a tudo que acontece ali. Então, dentro do emagrecimento comportamental, a gente também vai levar isso em consideração. Como é que está a frequência dos nossos clientes? Eles estão vibrando em que tipo de pensamento, em que tipo de informação? O que é que eles estão atraindo para a vida deles? Né? Às vezes, você está ali conversando com a pessoa está
Não, tá tudo bem, mas a minha vida tá um caos. Então, assim, peraí, como assim tá tudo bem, minha vida tá um caos? E tudo que acontece na nossa vida, gente, manda sinais e manda informação. Em que contexto? Peraí, se essa área daqui tá travada, se isso aqui tá acontecendo, isso é um sinal. Eu posso olhar para isso e a minha mente dar um significado negativo, ou eu posso fazer a pergunta mágica, que é: o que é que eu tenho que aprender com isso? Então, tudo isso que eu falei aqui, né, até para contextualizar, quando eu falo tipos de energia, é porque a gente vai olhar tanto para a energia das emoções, para a energia dos pensamentos e também para essa energia dentro do próprio corpo, porque às vezes quando a gente vai falar de energia, a gente também vai falar de metabolismo, tá? Então, a gente vai entender que o quê? Que tudo que aconteceu na história de vida dos nossos clientes, todas essas experiências, vai fazer com que as pessoas que estão acima do peso, elas tenham uma necessidade emocional de ter aquela gordura ali como proteção emocional. Isso acontece só com quem está acima do peso? Não, acontece com todo mundo, porque todos nós queremos nos defender da dor emocional. Só que cada pessoa vai somatizar isso de uma forma diferente, de acordo com o tipo de situação que ela consegue lidar. Então, vão ter pessoas que toda essa dor emocional, todo esse contexto emocional, vai gerar situações e questões em outras áreas da vida, ou vai gerar outras doenças, ou vai gerar outras questões, outros problemas. Aqui dentro, o que é que a gente vai estudar? Principalmente como essas questões afetam o ganho de peso, a dificuldade de ganhar massa magra e a saúde. Para quê? Para que, olhando para a raiz do problema, os nossos clientes possam realmente conseguir ter mais adesão, serem pessoas mais saudáveis, né? Até perguntaram assim, fizeram uma pergunta incrível para a gente também, sobre a técnica Eu Magra, né? Até vou trazer isso aqui para vocês também. Não sei se a pessoa que perguntou está aqui. Mas falaram assim: nossa, Lari, eu trabalho dentro de um formato de emagrecimento que eu prego muito essa questão de que o corpo magro, né, todo esse estereótipo, toda essa venda do corpo magro não é algo saudável, não é algo bom. Então, será que eu vou me sentir confortável vendendo a técnica Eu Magra? E aí, né, o que é até importante vocês entenderem dentro disso. Quando a gente fala, um ponto muito importante, tá, gente? Eu entendi perfeitamente isso, eu fiz questão até de conversar com essa cliente que agora é aluna da UNEC também, acredito que ela tenha entrado na formação. Acho que foi o nomezinho dela que a gente viu ali na inscrição. Por quê? Quando eu tinha bulimia e eu sabia que o que me fez conhecer a bulimia, o que engatilhou a bulimia em mim, foi o quê? Foi uma notícia, não sei se eu contei detalhadamente isso na imersão, mas quando eu tinha 13 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu estava no laboratório indo tirar sangue com a minha tia. E aí, sabe, naquela época tinha revista, né? A gente não ficava enfiada com a cara no celular, né? Tinha aquelas revistas bem, que às vezes era revista de 2 anos atrás, mas tinha aquelas revistas no consultório médico. E aí, o que é que aconteceu? Eu peguei a revista e comecei a folhear. Nessa época, eu era cheinha, não estava nem aí, porque era, né? Não tinha essa percepção, estava super bem, assim, com o meu corpo ainda não tinha estralado, assim, de querer emagrecer. E aí eu comecei a ler o relato de uma mãe contando a história da filha dela com bulimia. Só que eu não tinha noção, eu não tinha entendimento, eu não tinha maturidade para entender que aquela mãe, ela estava contando uma história desesperada e alertando outras pessoas sobre os sinais para ficar atenta. Aquilo aconteceu, eu guardei a revista, não pensei em fazer nada em relação àquilo. Mas quando eu comecei o meu processo de emagrecimento e comecei a sentir toda a pressão em cima de mim, após, inclusive, eu já ter até emagrecido, acho que quando eu tinha bulimia, eu já tinha perdido, assim, quase 10 quilos, quando eu comecei a desenvolver bulimia. E eu sentia muito essa pressão de quê? Ai, tu é a chata da dieta. Ai, isso, ai, aquilo. Então, tudo isso fez com que eu, peraí, vou fazer um negócio que a Camila da revista fez. Só que quando eu tiver com o corpo que eu quero, eu paro. E eu não sabia que não era assim, né? Que a situação era muito mais complexa. Então, quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, eu tinha muito medo de fazer marketing, de falar para a pessoa, né? Aquele marketing mais agressivo, de falar para a pessoa assim. Tanto é que o meu primeiro produto digital, ele se chamava Barriga Feliz, porque eu não queria falar que a pessoa ia ficar com a barriga magra, com a barriga trincada. Não queria falar nada disso, porque eu tinha muito medo sobre quem estava me ouvindo do outro lado. Só que com o tempo,
né? Eu tenho esse medo também. Fiquem tranquilos que vocês vão aprender muito sobre isso. Com o tempo, o que foi que eu entendi? Né? Até estudando toda essa parte de marketing também, me aprofundando em toda essa parte de marketing, que quando a gente fala de níveis de consciência de cliente, infelizmente ou felizmente, se a gente começar a ver isso com bons olhos, tá? O que é que a gente tem que fazer, gente? Prestem bem atenção nisso, que vocês vão tirar assim, vão começar a pensar até vão ficar mais amiguinhos do marketing, tá? O que é que acontece? Pensa assim, é muito fácil ajudar pessoas que já estão despertas. Se você chegar e conversar com uma pessoa que já fez terapia, que ama autoconhecimento, que já está nesse meio e falar assim, olha, vem fazer uma terapia para tu emagrecer, para tu reprogramar a tua mente, a pessoa vai amar. Só que quem é que mais precisa? Quem é que a gente precisa chegar mais perto da pessoa? Quem é que a gente precisa realmente tocar na alma da pessoa para fazer com que a pessoa entenda e ela realmente se transforme? As pessoas que querem perder 10 quilos em um mês, as pessoas que estão já nas últimas para tomar Monjaro. Então, a gente precisa entender que os clientes que mais precisam da gente, eles não têm o nosso nível de consciência. Eles não têm. E não adianta querer, sem fazer todo um processo de aumento de nível de consciência, tentar convencer uma pessoa que ela precisa cuidar da energia dela, cuidar da emoção dela e não usar Monjaro, se você não aumentar o nível de consciência dela. Ela nem vai prestar atenção no teu post, porque ela não está olhando para isso. Então, qual é o entendimento que vocês precisam ter, que a gente vai estudar muito sobre isso dentro da questão de marketing, e eu sempre vou bater em nível de consciência do cliente. Você tem que falar para a pessoa, para chamar a atenção da pessoa, ó, como emagrecer 10 quilos em um mês. Nossa, Lari, não vou fazer esse post. Faça esse post de como emagrecer 10 quilos em um mês, mas no final, você bota o quê? O que você acredita. Muitas pessoas querem emagrecer 10 quilos em um mês, mas ganham peso tudo de novo. E aí você conseguiu chamar a atenção daquela pessoa que tem nível de consciência baixo. Então, quando a gente fala técnica eu magra, a gente vai fazer o quê? Vai atrair principalmente aquelas pessoas, já que esse é um produto de entrada, que estão falando a todo momento, eu quero ficar magra, eu quero ficar magra, eu quero ficar magra para o verão. E agora tem uma moda, né, de que, como é, a magreza quem é magra, eu não sei quem foi que começou isso na internet, não sei se vocês já viram, eu não sei nem qual é a expressão, que falam mais ou menos assim, a magreza é felicidade. Já viram isso? Alguém falando isso? Não sei se alguém já viu, que a pessoa fala meio que isso, né? Como se realmente o emagrecer. Obrigada, Natália. A felicidade é magra. Então, tudo é o quê? O significado que a gente dá. Então, a partir de hoje, tirem da cabeça de vocês que quando a gente falar ser magra, técnica ou magra, a gente está falando de quero que minha cliente seja igual a Gisele Bündchen. Não, a gente vai estar falando do quê? Existe um inconsciente coletivo sobre o que significa uma pessoa magra. Então, a gente vai estar principalmente atraindo aquelas pessoas que ficam muito assim, ó, oh, quero ser magra, quero ser magra, quero ser magra. E aí, quando essa pessoa chega, ela entende que, peraí, a tua versão magra não é o teu resultado. É como você pensa, como você se comporta, o que você perdoa. E ela vai entender que a versão magra é a versão magra dela. Dessa nova versão que ela vai conquistando através dos novos comportamentos. E não de toda essa comparação que existe na internet, tá? Então, até isso vira conteúdo. Você acha que ser magra é ter esse corpo aqui, enquanto que, na verdade, ser magra é quem você é em essência, o seu comportamento, tá? Então, quando a gente fala de técnica ou magra, a gente tá falando disso. Não tá falando de... Tanto é que vocês vão ver que a técnica ou magra não fala de quilos, não fala sobre quantos quilos a pessoa vai perder, mas de como ela se comporta, de como ela se visualiza. Então, a versão magra de cada pessoa é a versão que ela vai tá ativando ali dentro do que faz sentido para ela, né? Eu também, por já ter sido muito gorda, eu tenho receio de abordar o assunto dessa forma. Então, e outra coisa, gente, pensem assim, ó. Se você não falar isso, você que tem consciência, você que tem um trabalho responsável, você que realmente quer ajudar as pessoas, se você calar sua boquinha na internet e não falar isso, não falar o que você acredita, vai vir aquela que vai falar um monte de besteira, vai vender e pronto.
e a pessoa que tem aquele nível de consciência vai comprar. Sabe? Então, eu penso muito dessa forma, tá? Então, a gente vai usar a questão da técnica magra dentro desse contexto, tá? E aí, quando a gente fala, né, da frequência da energia, a gente vai fazer o quê com os clientes? Várias técnicas, quando a gente fazer processo de limpeza, identificar os medos, trabalhar perfil de emagrecimento, a gente vai trabalhar essa parte aqui mais de laranjinha para amarelo da tabela de Hawkins, tá? A tabela de Hawkins, qual é a técnica da tabela de Hawkins? Embora tenha uma técnica desbloqueando seu potencial para vocês fazerem, que a gente aumenta a frequência de acordo com a tabela de Hawkins, a tabela de Hawkins ela é mais ilustrativa mesmo, para vocês entenderem o processo que a pessoa está passando. Então, tem até algumas aulas que ensinam como você usa essa tabela com seu cliente, mas é mais nesse processo de gerar consciência mesmo para ele, dele entender ali, né? Se você explicar o processo de emagrecimento dentro da tabela de Hawkins, conforme eu expliquei na imersão, vou revisar aqui rapidinho para vocês, já vai desbloqueando muita coisa na cabeça da pessoa. Então, a pessoa que tá da vergonha até o desejo, ela não emagrece. Ela tá com o corpo muito denso, vibrando na sobrevivência, com o corpo com a bioquímica muito relacionada ali à sobrevivência. E não é só vibrando aqui em relação ao emagrecimento. Às vezes a pessoa vai dizer assim, nossa, eu amo, não sei se vocês já ouviram pessoas acima do peso falando assim, mas eu amo fazer exercício e amo salada, amo comida de salada, mas também gosto do docinho ali, né? E, só que, tá, qual é a área da vida dela que isso aqui tá travado? Né? Qual o contexto que isso aqui também está acontecendo? Então, a gente também vai trabalhando isso nas técnicas, né? Quando a pessoa entra na raiva, algumas pessoas que começam a entrar em movimento na famosa força do ódio, de um lado, isso pode ser bom, porque isso faz com que a pessoa entre em movimento, mas ela não se sustenta. Ou se sustenta dentro de um processo que não é emocionalmente saudável, tá? Então, acima da coragem, a gente sempre vai buscar com que os clientes, eles trabalhem muito as afirmações de que é possível, que ele acredita nele, que vai dar certo. Porque é acima da coragem que a gente começa a ter movimento de ação mesmo. Sabe aquele dia que a pessoa tá assim? Claro que tem dias que a gente tem que descansar, mas sabe aquele dia que a pessoa tá assim, meu Deus do céu, eu não tenho coragem para nada. Olha o que é que a gente fala. Eu não tenho coragem para nada. Se eu não tenho coragem para nada, o meu corpo tá parado. O meu corpo tá ali paralisado, ele não vai fazer nada. Então, essa coragem vai fazer com que a nossa própria programação, a nossa própria comunicação com a gente mude. Não, peraí. É possível. Tá, talvez eu não tenha coragem para nada, é muita coisa. Talvez eu não tenha coragem para fazer um treino super puxado. Mas é possível eu ir para academia e fazer 30 minutos de esteira. Aqui eu não estou falando sobre exercício, se é bom ou se é ruim, tá? Eu estou falando da parte bioquímica, mas talvez só para criar o hábito, para a pessoa se acostumando, já se sabe pela própria PNL que toda essa comunicação altera o nosso comportamento, tá? E as palavras também interferem muito em toda a nossa programação. Aí a gente vai subindo da coragem para neutralidade, que é quando a gente para de ficar dando significado a tudo de forma negativa, né? Um exemplo de colocar o cliente na neutralidade é o seguinte: a pessoa furou a dieta. Observa como a pessoa fica quando ela fura a dieta. Ela cai lá para culpa, cai lá para vergonha, aí fica se massacrando, fica falando que não consegue. Se ela só furar a dieta e pronto, e parar assim, peraí, tá, o que é que estava acontecendo comigo? O que é que eu estava sentindo? O que é que estava acontecendo? Entendi, tá bom, bola para frente. Na próxima refeição eu já vou me alimentar melhor. Ela não deu significado para aquilo ali. Porque é o significado que a gente dá que interfere completamente na nossa programação. Se ela não deu significado, aquilo ali é neutro, pronto, passou, já era, tá? E aí ela vai aprender com aquela situação. Quando a gente trabalha várias técnicas de desbloqueio na questão do perdão, a pessoa transcende o comportamento. É como se como não, né? A aceitação é o processo assim master do processo terapêutico da técnica magra, de vários processos que a gente vai trabalhando isso, que a pessoa reconhece o que aconteceu, mas muda completamente a percepção dela em relação àquele acontecimento, às pessoas ali envolvidas. Por que a gente faz as técnicas? Porque esse perdão quem precisa dar é o que está no inconsciente. Não é só a pessoa chegar assim e falar, eu perdoo isso aqui. Ela nem sabe que ela precisa perdoar. Então, a gente olha o perfil para entender a emoção, para entender esse contexto, faz várias técnicas para tirar do inconsciente que realmente a pessoa precisa perdoar, para ela realmente transcender e vir para esse contexto aqui, que é o contexto que ela sustenta o processo de emagrecimento dela, onde as ações dela, a relação dela com ela, vibra muito aqui, razão, amor e alegria.
Razão, como assim razão, Lari? Compreensão. O eu sábio, eu saber que, peraí, eu já comi um bolo ontem, então não vou, não vou comer um bolo hoje. Eu tô na razão, não tô naquela emoção primitiva de sobrevivência, né? Então é eu ir para academia porque eu me amo, porque eu amo meu corpo, independente do resultado que eu vou ter. É eu fazer coisas que me deixam felizes, o exercício que me faz bem. Não só o exercício, mas todo o outro contexto, né? Com quem eu ando, como é que estão minhas relações. E aqui a pessoa consegue sustentar um processo de emagrecimento tranquilo. Então a gente entende, né, que a obesidade e o excesso de gordura é uma proteção emocional desse estilo de vida moderno. E quando a gente sobe a frequência ali da pessoa, esse corpo não precisa mais se proteger com a gordura. Esse corpo ele não precisa mais estar tá ali, né, se protegendo e fazendo com que aquela pessoa fica acima do peso para lidar com todas essas questões inconscientes. Agora, muita teoria, né? Eu recebi um depoimento de uma aluna que está no comecinho da UNEC, eu até vou pedir para a Rai me mandar o nome dela, porque veio sem o nome dela, que no depoimento em vídeo, ela falou assim, eu já estudava muito, né, de tudo isso que tem na UNEC, já era analista corporal, já tinha esse conhecimento, já vinha, né, desse processo de autoconhecimento, mas muitas vezes, não sei se alguém se sente assim, me confirme aqui no chat, é tanto conhecimento, é tanta teoria, tanta coisa que você entende os processos, mas você se pergunta, mas como é que eu uso isso? Alguém já se sentiu dessa forma? Como é que eu uso isso? Como é que eu pego esses métodos, esses conceitos, esses conteúdos que eu estudei, né? Tudo que eu vou estudando. Fora, né, que a maioria que é nutri, que é personal, muitas vezes vem com aquela sensação de, meu Deus, peraí, agora eu estou estudando outra coisa e tudo que eu estudei até hoje, né? E o que eu vi na minha pós, e tudo isso, como é que eu complemento isso e realmente levo isso de uma forma prática para o meu cliente? A gente faz o quê? Transforma conhecimento em produto. Para eu transformar conhecimento em produto, aqui é puro marketing. Olhem para isso de forma positiva, tá? Porque tem muito esse inconsciente, né? Quando a gente fala assim, isso aqui é marketing, nossa, é ruim. Não, gente, marketing é maravilhoso. O marketing ele tem a função, anotem aí. O marketing ele atrai a atenção da pessoa certa. O marketing é só para isso. O problema não é o marketing, o problema são as pessoas, né? Porque as pessoas fazem o quê? Um marketing maravilhoso e muitas vezes não fazem uma entrega dentro daquele marketing ali que elas fizeram, né? Esse problema se deu, né, quando deu o boom dos cursos digitais, mas não vou entrar nesse assunto com vocês agora. Então, dentro do processo de marketing, o que é que a gente vai fazer? Vai transformar esse conhecimento que vocês já têm em produto. Então, vocês vão associar tudo que vocês já conhecem, tudo que vocês já fizeram na vida de vocês, com o quê? Com o que vocês vão começar a aprender agora. O legal é que, mesmo tendo uma metodologia, mesmo tendo um processo, cada um de vocês vai, dentro da sua própria individualidade, enquanto profissionais, enquanto que vocês se identificam, enquanto que vocês acreditam, criar o seu próprio posicionamento, criar os seus produtos, criar a sua própria metodologia, para começar a atender as pessoas dentro desses pilares que a gente trabalha de corpo, mente e energia. E aí a gente viu na imersão, né, esse ponto aqui que estude muito bem o seu cliente, defina qual é o tipo de cliente que você quer atender. Se é mulheres, você pode trabalhar dentro de um público mais amplo. Eu quero trabalhar emagrecimento feminino. Sabendo que dentro desse público amplo, emagrecimento feminino, vão vir pessoas com vários problemas, com várias questões, com várias dores visíveis e invisíveis, né? Eu posso querer especificar mais, eu posso trabalhar emagrecimento para mães, eu posso trabalhar emagrecimento para mulheres na menopausa, eu posso trabalhar emagrecimento, a gente tem uma aluna, a Josimere, se eu não me engano, porque ela até palestrou na imersão passada, se eu não me engano, para não falar, ver se eu não estou falando besteira, deixa eu abrir aqui o Instagram dela. Ela trabalha. é, Ó, não tem exatamente isso no posicionamento dela, tá? Mas ela fala que ela emagreceu 23 quilos após os 56 anos. Então, se comunica, de certa forma, com aquela mulher acima de 50, que tem mais idade ali, mostrando que é possível, tá? Então, assim, existem várias pessoas querendo emagrecer. Quanto melhor for a sua comunicação dentro do problema que você resolve, mais fácil você vai se conectar com essa pessoa. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar um método, uma metodologia dentro do que vocês vão aprender no emagrecimento comportamental, dentro do que vocês já têm,
que faz o quê? Que conversa com os resultados que essa persona quer, com as dores que essa persona quer, com o caminho que ela tem que traçar, colocando o quê? Onde é que vem o emagrecimento comportamental? Aqui. A magia é onde entra o emagrecimento comportamental, que é como você deixa essa jornada mais leve. Quais são as técnicas que vocês vão usar, né? Como é que você vai colocar dentro de todos os conceitos que você já faz. Mas o teu programa, ó, tem até aqui. O teu produto ou programa, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para as dores, necessidades, desafios, objetivos e metas da tua persona e vai entregar tanto processos como também entregar todo um contexto dentro do que a tua persona precisa. Então, como é que você consegue entregar muito, muito, muito resultado para os seus clientes? Você vai vender para a sua persona. Inclusive, se você vê que o tipo de cliente não é a sua persona, não é a pessoa a qual que você quer oferecer o seu programa, não venda. Não fique desesperada ali para vender, porque a pessoa ainda vai sair falando mal de você porque não foi feito para ela. Então, vocês vão perceber, dentro de tudo que vocês vão aprender na UNEC, né, que existe esse momento, principalmente na fase 2, que tem tudo detalhado, como você vai criar sua metodologia, mas antes é preciso que você aprenda o quê? Técnica magra e análise, porque vai ser a base, e cada um de vocês vai usar isso de uma forma diferente. Tá? Aí depois vão vir outras técnicas, outras ferramentas que vocês vão aprender rapidinho e todo passo a passo, de forma ainda mais profunda, para você estruturar o teu programa. Dentro do processo de terapia de emagrecimento comportamental, normalmente quem é a persona que compra a terapia de emagrecimento comportamental? A persona que quer trabalhar questões mais profundas. Ah, Lari, mas, poxa, a minha persona não é muito essa. É a mulher que quer eliminar 10 quilos. Mas você pode comunicar com a mulher que quer eliminar 10 quilos, ter o teu programa de emagrecimento comportamental, e aí pode ser que atendendo no programa você perceba que essa mulher precisa da terapia. E aí você também tem a terapia ali para auxiliar ela em algum momento, seja de forma pontual dentro do teu programa. Quando eu falo um programa é porque você vendeu para aquela pessoa 8 sessões, 12 sessões, 4 sessões, com começo, meio e fim. Ou você vai conversar com essa pessoa e vai falar: olha, o teu caso é um caso de terapia. Então, vamos ficar aqui dentro de um processo entre 3 meses e um ano para trabalhar todas essas questões de forma mais profunda. Isso pode ser uma outra venda, porque você percebeu que a pessoa precisava disso, ou pode ser uma venda desde o começo, tá? Não se preocupem, porque a gente tem mentoria todos os meses ao vivo, para que vocês realmente, sempre que surgirem novas questões, vocês vão tirando novas dúvidas em relação a isso. Inclusive, vou trazer até o exemplo do presente que vocês vão receber hoje. Por que eu quis dar esse presente para vocês? Percebe que é exatamente esse ponto aqui que eu ensino para vocês, que eu acabei de fazer, porque eu sempre faço isso? Porque os alunos amam a UNEC e sempre acaba tendo algum conteúdo a mais, algum conteúdo extra, algum módulo que a gente acaba criando. Não é porque, eu vou querer criar isso, eu pensei naquilo e pronto. Não, é porque eu estou sempre ouvindo a minha persona, sempre ouvindo o meu cliente. Claro que às vezes tem uns pedidos assim meio bizarro, né? Que a gente dá uma filtrada, né, gente? Porque se a gente for fazer 100% de tudo que o cliente quer, aí também vira zona. Também não é isso, né? Que ninguém é criança. Mas fez sentido. Realmente, a gente tá no final do ano, a gente tá, né? Eu nunca tinha vendido o NEC, eu tô pensando nisso aqui agora. Eu nunca tinha vendido o NEC nesse período do ano, por isso que eu nunca coloquei isso como bônus. Ano passado, a gente encerrou as vendas da UNEC no começo de setembro, mas a gente teve aula desse tema dentro do programa de mentoria. Então, já já eu falo qual, por exemplo, qual o bônus que eu vou dar para vocês, para quem, tanto quem já está na UNEC como quem vai entrar também, tá? Então, vocês não precisam ter só um produto. E muitas vezes, principalmente para quem tem medo, eu entendo o medo de vocês, eu entendo a insegurança. Por isso que toda semana a gente tem aula de treino. Amanhã a gente tem 2 aulas na UNEC, tá? Vocês que estão na turma de agora, vocês podem participar. Não tem problema vocês participarem. Por mais que a gente tenha colocado lá no grupo, é para a turma 5 e para a turma 6. O link vai estar lá no grupo, gente. Eu não vou proibir ninguém de entrar na aula, tá? O link vai estar lá para vocês entrarem. A gente só orienta que é para a turma 5 e para a turma 6, para vocês não ficarem confusos, não se assustarem com o conteúdo lá, porque a turma de vocês começa oficialmente
na segunda-feira, onde eu vou trazer toda a orientação de planos de estudos, de mostrar como é que funciona a plataforma, de passar todas essas orientações para vocês, tá? Mas se quiser participar, não tem problema. Amanhã de manhã a gente tem treino. Só até lembrar qual é o tema do treino de amanhã. Amanhã de manhã a gente tem treino de. Amanhã é dia 30/10. Ah, perfeito! Tá liberado para todo mundo amanhã de manhã. Porque é um conteúdo que não vai assustar. Porque é o conteúdo de técnicas extras. É treino de técnicas extras. O que são esses treinos de técnicas extras? É um conteúdo que vocês vão ver lá na fase 2, mas que são técnicas que dá para ser colocado em qualquer momento dentro do programa. Então, vocês não vão se sentir perdidos, tá? A gente só ensina essa parte um pouquinho mais lá na frente, que é quando vocês vão montar os programas. Então, não vai se sentir perdido na aula de amanhã de manhã, 10h30 da manhã, mas não tem problema que todas essas aulas de treino ficam gravadas, tá? E à noite a gente tem plantão de dúvidas. Então, eu vou passar lá no grupo um formulário, vocês fazem a pergunta no formulário, e a gente tem o nosso plantão de dúvidas mensal, que vai ser amanhã à noite, tá bom? Então, todos vocês que já estão aí na UNEC pode participar. E aí, né, isso aqui eu já tinha explicado, onde o seu cliente ele chega após o processo de emagrecimento é a promessa do seu produto. E aqui, gente, é onde eu já tive muito medo, né, de falar. E quando a gente fala de promessa, né, até o Érico Rocha, que é o grande iniciador do marketing digital aqui no Brasil, ele fala muito do quê? Da Roma. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Qual é a sua Roma? Qual é a sua Roma? Dentro dessa abordagem de marketing digital, se fala Roma porque se fala assim, ó, onde o seu cliente chega, qual a transformação que o seu cliente tem após ele passar pelo processo. E Roma, porque tem que ser um destino simples, fácil de explicar e atrativo. Por isso que muitas promessas de programas de emagrecimento colocam quilos. Porque é olhando para o que a persona quer, olhando para o que o cliente quer. Mas principalmente para quem é nutricionista que não pode colocar quilos, olhando para a sua persona, você vai pensar em, peraí, onde é que essa pessoa quer chegar? E aí também tem níveis de consciência. Tem pessoas que também já passaram dessa de querer quilos. Tem gente que realmente quer o quê? Conseguir sustentar o peso que perdeu. Então, você não precisa colocar quilos na sua promessa. Porém, tá? Entenda que se em algum momento eu trouxer como exemplo ou alguém colocar quilos como promessa, não está errado. Porque está fazendo o quê? Só está ajustando a persona. Porque pensa, a pessoa que quer perder 10 quilos é diferente da pessoa que quer perder 20 quilos. E se não for com você que a pessoa vai perder 10 quilos, pensa assim, tem algum momento, nesse momento, existe uma pessoa que na cabeça dela só passa assim, eu quero perder 10 quilos até o final do ano. E você pode fazer o que for, a pessoa quer isso. Então tá, ela pode perder 10 quilos com você, ou pode perder 10 quilos como um Jaro. Percebe? Então, essa estratégia, até que a Agatha colocou aqui no chat, é extremamente interessante. Até 10 quilos, porque não é 10 quilos. Se for meio quilo, tá dentro do até 10 quilos, e até 10 quilos é até 10 quilos, porque isso alinha a persona. Então, todo o nosso trabalho não é com foco em peso, não é com foco só em quilos, não é aquele processo que a pessoa vai ter que fazer loucuras para emagrecer. Porém, é muito importante. Me dá um okzinho, gente, aqui no chat, por favor, para entender se todos vocês entenderam isso. Que muitas vezes a gente vai ter que falar ali para a pessoa o que ela quer ouvir. Por quê? Porque é assim que a gente vai atrair. Né? Por exemplo, quando eu estou fazendo treinamentos, né, campanha de lançamentos, várias coisas, anotem isso. Marketing e vendas sempre tem teste. Sempre tem teste. Porque a gente não tem como adivinhar as coisas, a gente sempre vai testar. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer o anúncio da imersão do Expert, eu tinha 2 páginas. Uma página eu falava assim: eu vou te ensinar a criar um programa que trata traumas, crenças e feridas emocionais de quem não consegue emagrecer. E eu tinha outra página que falava que eu ia ensinar a criar um programa de emagrecimento comportamental que atua onde treinos, dietas e medicamentos não chegam e que a pessoa ia faturar de 1 a 3 mil reais com aqueles anúncios. Percebe que a pessoa que compra na página que eu falo, traumas, crenças e feridas emocionais, ela tem uma consciência
e a pessoa que vem, onde treinos, dietas e medicamentos não chegam, tem outra consciência, e de 1 a 3 mil reais gera outra consciência. Se eu for fazer um anúncio assim, olha, eu vou te ensinar a criar um programa de emagrecimento que você vai vender por 10 mil reais, esse programa. Um monte de gente vai passar, porque ela nem consegue vender por 100, percebe? Então, muitas vezes, a gente vai usar a linguagem da persona para atrair aquela pessoa. Aí, quando a pessoa entra na imersão, eu aumento o nível de consciência dela, é como se eu separasse o joio do trigo. É como se quem realmente só quer o faturamento, quem realmente. Gente, vocês acreditam que eu recebi uma mensagem? Hoje isso não me afeta mais. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa no final da imersão. Eu não sei quem foi a pessoa, também não vou citar nomes, falando assim, porque eu acho que eu nem vou achar essa mensagem, não sei se eu apaguei ou não. Mas falando mais ou menos assim, estou muito arrependida de ter feito a imersão no final de semana, porque não era o que eu esperava. E eu não entendi, porque a pessoa, inclusive, estava no grupo de super interessados. Eu fiquei assim, eu que gosto de entender de comportamento humano, eu fiquei assim, por que se a pessoa não gostou, ela entrou no grupo de super interessados? Porque só quem entrou no grupo de super interessados é porque, independente de qualquer coisa, de já conseguir fazer a inscrição no primeiro dia ou não, a pessoa tinha interesse em fazer parte da UNEC, porque o convite era esse. Então, assim, percebe? Beleza, se não é, porque não é para aquela pessoa. Então, quando as pessoas chegam no ambiente de vocês, ou em um produto de entrada, ou em uma live, ou em uma aula no Zoom, em qualquer processo de venda de vocês, a própria sessão bônus, é ali que você vai ver quem é o seu cliente, quem não é o seu cliente. E quanto mais a gente vai conhecendo a nossa persona e escolhendo os nossos clientes, mais fácil fica a nossa vida enquanto atuação ali profissional e também maior são os resultados das pessoas que a gente atende. Então, todo mundo entendeu essa parte aqui da promessa do produto? E aí, né, a jornada é exatamente o que vai fazer o teu cliente emagrecer. Então, a promessa é onde ele chega, saber muito bem como o seu cliente, né, saber muito bem como o seu cliente chegou para você hoje, estava ali, né, hoje, peraí, quem são as pessoas? Qual o retrato da vida do cliente que chega hoje ali para mim? Como é que essa pessoa está ali, né? E isso é importante porque, anotem isso, acho que eu não falei isso na imersão. Tem o retrato da pessoa enquanto vida, de uma forma geral, e isso vai mudando ao longo do ano. Então, é extremamente importante vocês saberem como essa persona se comporta ao longo do ano. Por quê? Esse processo pode fazer, inclusive, que a descrição da tua bio mude. Porque a descrição da tua bio, ela vai acompanhando as tuas campanhas de venda. Então, pode ser que tenha momentos que ela fique uma bio no Instagram mais geral. Inclusive, tá? Eu adicionei. Vocês vão ver que a plataforma da UNEC, ela tem assim, comece por você, que é a linha do comece por você. Aí tem emagrecimento comportamental, que é toda a parte técnica, aí tem a parte de marketing e vendas. Aí tem uma abazinha escrita, cursos, que é toda a parte de cursos, eles acabam aparecendo ali também. A gente disponibilizou um conteúdo que não faz parte da UNEC, tá? Mas a gente deu de bônus para algumas pessoas na turma passada, que é a implementação de produção de conteúdo. Ou para essa turma 7, tá? Ou vocês podem digitar na lupinha que fica ali em cima, implementação de produção de conteúdo, que foi uma implementação onde os alunos aprenderam todas essas questões, receberam vários prompts, receberam a nossa IA, que também já está disponível na central de aceleração, tá? Todo mundo recebe essa IA, que se chama Aluna, para criar 50 conteúdos aí de uma vez, e já tem também 10 modelos de Reels pronto aí disponíveis para vocês só pegarem e adaptarem, né, dentro do contexto de vocês e gravar, tá? Principalmente assim, para quem nunca fez. Então é uma forma de você treinar, mesmo que você não vai postar já tem os roteirinhos ali prontos para vocês, tá? Então, o que acontece? Dentro desse contexto, tanto o contexto geral da tua persona, como também os momentos que ela está passando ali ao longo do ano, você vai adaptando a forma que você faz os teus produtos. Você pode ter produtos sazonais, principalmente produtos de entrada, para a pessoa te conhecer, conhecer os teus processos e dali você vender outras coisas para ela. E eu gosto de sempre explicar a formação desse produto em pilares,
porque fica fácil de você explicar ali para a pessoa. Não necessariamente precisa ter 5 pilares, tá? Teve uma vez que eu fui para uma palestra e a palestrante, que é minha amiga, ela falou sobre os números mágicos. Ela falou assim, ó, tinha toda a explicação lá da neurociência, não sei o que lá, que eu não lembro. A parte que eu mais peguei da palestra foi assim, tudo que você for fazer de palestra, de método, do que for, se tiver os números 1, 3, 5, 7 e 10, a pessoa fica mais fácil de explicar. Então, o 5, ele nem fica muito, né? E também nem fica pouco ali. Então, eu gosto de métodos que vão de 3 ou de 5 pilares, que fica fácil de você explicar. Principalmente quem usa 3. Pode perceber que tem muitas pessoas que usa 3, né? Três pilares ali para facilitar a explicação do método. Então, dentro desses pilares é que você vai desenhando a jornada do seu cliente dentro da sua metodologia e também colocando as ferramentas ali, tá? Ó, por exemplo, a persona muda quando vai chegando o verão, as festas do final do ano. Exatamente. E aí vocês vão, dentro, conhecendo a sua persona, vocês vão construindo toda a narrativa aí ao longo do ano para ir conversando com essa persona. E aí, pensando nisso, né? Pensando na mensagem que a gente recebeu, pensando em vocês, o que é que eu quis trazer aqui dentro dessa questão da criação dos programas de emagrecimento comportamental? Como vender agora no final do ano, se as pessoas vivem falando no ano que vem eu começo? Isso é uma grande objeção. E vocês terem em mente isso, vocês se prepararem para isso agora. Isso aqui eu acredito que seja até mais importante do que a Black Friday. Porque quem compra na Black Friday também vai usar agora no final do ano. Percebe? Também vai estar eu comprei, eu vou comprar um programa de emagrecimento porque uma coisa é você comprar um ferro de passar na Black Friday, que você vai usar o ano todo. Outra coisa, não, eu vou comprar um programa de emagrecimento na Black Friday para usar depois do carnaval. É um outro contexto. Então, é esse mesmo público, ou sendo dentro de uma oferta de Black Friday, ou sendo dentro de uma oferta individual. Então, você tem que o quê? Que entender a cabeça dessa pessoa. E realmente, pensa assim, ó, quantas vezes chegou o final do ano e ela tava o quê? Não conseguia ficar sem comer nas festas, né? Tem pessoas que passam, gente, principalmente por compulsivo emocional, a comida entra muito ali como o quê? Como conexão, uma forma de criar conexão, uma forma de estar perto, né? Nossa, sei lá, é a sobremesa da minha mãe, a sobremesa da minha tia. E essa pessoa já tem toda uma ideia de que aquilo ali engorda. Percebe? Então, é preciso saber conversar com essa pessoa, tanto dentro de conteúdo nas redes sociais, como também dentro da criação do teu produto. Para quê? Para que ela compre. Porque pensa assim, ó, se vocês trabalham, né, de forma autônoma, vocês vão esperar o quê? Passar o verão, passar o carnaval para vender? Ou então só chegar em janeiro, porque janeiro é ótimo para vender emagrecimento, né? Porque todo mundo está querendo emagrecer. Mas e aí? Como é que eu construo uma narrativa agora, final do ano, para as pessoas que têm essa objeção? Então, quais são as características do programa que vocês precisam colocar para que as pessoas tenham essa visão de caramba, realmente, eu não vou esperar até o final do ano. Não vou esperar o próximo ano chegar. Então, toda a parte lembra que eu falei, né? Uma coisa é entregáveis do programa, outra coisa são bônus. Entregáveis do programa, se você tirou o entregável do seu programa, não existe programa. Agora, o bônus é algo a mais, algo que quebra uma objeção, algo que traz um reforço extra ali para aquela pessoa, para que faça ainda mais sentido para ela se inscrever, tá? Então, a característica desse programa, os entregáveis desse programa, precisa quebrar essa objeção. Precisa mostrar para ela que ela vai conseguir fazer, tá? Principalmente, já vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou falando as coisas, vai surgindo as ideias, anotem. Porque é como se descesse assim, né? A ideia, os que eu tô gravando, depois eu esqueço, aí quando eu vou preparar a aula, e vocês a ideia vem de novo. Por exemplo, imagina que você vai dar de bônus um planner sei lá, tô ruim de nome, tô ruim de nome hoje, gente, mas a ideia seria o seguinte: você faz um planner dos últimos 3, novembro e dezembro, por exemplo, não é nem mais 3 meses. Meu Deus do céu, já é novembro, socorro!
Você faz um planner lá de novembro e dezembro para essa pessoa e mostra para ela assim, ó, na verdade, são só esses dias aqui, ó, são, sei lá, no máximo de 60 dias, são só 10 dias que você vai sair da dieta. E aí a pessoa já vai ter mais consciência, realmente, será que eu vou deixar para o próximo ano? Aí tem uma conta de matemática, né, que não funciona 100%, mas em partes funcionam, que é assim, se a pessoa consumir aproximadamente 7 mil e poucas calorias, ela ganha 1 quilo de gordura. Aí, sei lá, você pode colocar isso dentro da tua narrativa de, ó, peraí, você não vai engordar. Agora, o que que faz engordar? É porque você passa esse momento aqui, todos esses 2 meses, já acreditando que só vai deixar para o ano que vem. Então, se você consumir nesses 10 dias separados 7 mil calorias ou menos, peraí, deixa eu trazer melhor para vocês a ideia que eu estou falando. Um exemplo, a pessoa de 60 dias saiu 10 dias, né? Claro que daria muito mais do que 7 mil calorias esses 10 dias. Você iria contabilizar mais ou menos ali para a pessoa, ó, esses 10 dias que você saiu da dieta, você iria consumir aproximadamente X calorias lá. É só um exemplo, tá, gente? X calorias lá. Se você realmente só deixar até o final do ano, você tem mais 3 quilos, mais 4 quilos para eliminar ano que vem. Porque, vamos pegar aqui, imagina que a pessoa está com 80 quilos. Aí ela vai passar esses 2 meses fora de um programa de emagrecimento. Em janeiro não é 80 quilos, não é 10 quilos para perder, é 14, porque ela engordou esse final do ano. Agora, se ela está dentro de um programa que ela chega em janeiro, mesmo que ela não emagreça, ela conseguiu manter os 80 quilos, já é um ganho. Então, isso já é uma forma de quebrar a objeção. Nem sempre o programa do final do ano é só para a pessoa emagrecer, às vezes é para a pessoa não engordar. Deu para entender? Então, o exemplo do calendário foi só um exemplo péssimo que veio aqui na hora e eu não consegui explicar direito para vocês. Mas só para trazer isso meio que como exemplo, tá? Que o programa ele vai ter que ali, né, acabar quebrando a objeção que a pessoa tem ali até o final do ano, tá? E aí chega em janeiro. Chega em janeiro é mais uma promessa. Então, se ela começa antes de janeiro, ela já quebra um padrão mental de sempre começar em janeiro e nunca conseguir. Então, todas as características dos entregáveis, a forma que você vai comunicar esse programa precisa quebrar essa objeção. Precisa dar esperança. Como é que você dá esperança? Você vai entregar, sei lá, e-book, planner, livro de receitas, áudio, ou desafio, ou estratégias que mostra para essa pessoa que ela vai conseguir. Ó, dessa vez vai ser diferente. Você vai conseguir. Mesmo que você passe um dia todinho do Natal comendo, que ninguém passa, ninguém faz, a não ser que a pessoa tenha uma compulsão extremamente severa. Mesmo que você passe o dia todinho, das 7 da manhã até a meia-noite do Natal comendo, você não vai engordar. Porque a pessoa sabe que ela não vai fazer isso, tá? Então, os entregáveis desse programa, você dá esperança que ela vai conseguir. E você pode trabalhar muito essa quebra de objeção na visualização. Ela dentro do seu programa, ela com você e ela sem você. E outra coisa, principalmente agora final de ano, tem que ser simples e possível. O teu cliente precisa conseguir se visualizar fazendo aquilo ali. Ele precisa conseguir entender que ele vai dar conta de fazer aquilo ali, mesmo que naquele momento, naquela etapa da vida dele, tenha vários desafios. Por exemplo, né, muitas pessoas falam assim: meu Deus do céu, mas eu ainda não sou terapeuta, não sou isso, não sou aquilo. Como é que eu vou fazer a técnica eu magra? É simples. É só, você sabe ler? Pronto. Se você, qualquer pessoa que souber ler, consegue aplicar a técnica eu magra. Agora, depois que você entra na UNEC, nos outros módulos, você começa a entender de forma mais profunda porque a técnica eu magra funciona. Você começa a criar suas próprias técnicas, você começa a agir cada vez de forma mais profunda. Mas já quer começar a trabalhar com emagrecimento comportamental do primeiro mês, só precisa de uma coisa, saber ler. Porque tem lá, o cliente está ali com o olho fechado, você vai pegar o papel do script e vai ler, vai funcionar do mesmo jeito que a técnica já está ativada para funcionar. Então, percebe? Porque todo mundo começa falando que já vendeu técnica magra, aí depois vocês se apaixonam pelas outras técnicas, né? Vocês vão se aprofundando cada vez mais, tá? Então, outra coisa também. Aqui sai um S ao invés de um R, tá? Reprogramar os desafios do final do ano, né? Então,
Esse programa é uma oportunidade. Pensa assim, ó. O que é que acontece? O que é que mais muda a nossa crença? Uma das coisas que mais muda a nossa crença e o que mais faz com que a gente comece a acreditar de uma forma diferente e reprograma o nosso corpo. Vou dar um passo antes e aí vou trazer esse exemplo, tá? Percebe que todas as vezes que você fala para você, eu não sei vender, e você entra para tentar vender de alguma forma e você não vende, a experiência do não vender reprograma, mantém aquela crença em você. Agora, a partir do momento que você muda tudo isso, você tem uma experiência e você vende, a experiência faz com que você faça assim: caramba, eu consegui vender. Então, é fazer com que o cliente entenda que a oportunidade que ele está tendo de, nesse final do ano, fazer diferente do que ele fez no final do ano passado, é uma ótima oportunidade dele reprogramar essa crença, que não vai acontecer só no final do ano, vai acontecer no Carnaval, vai acontecer na Páscoa, vai acontecer no São João, vai acontecer no Dia das Mães. Então, ele nunca vai emagrecer, porque o Brasil é cheio de datas comemorativas. E essa data do final do ano é uma data muito forte, muito especial. Então, se ele passa o final do ano com uma nova experiência, uma experiência, por quê? Pensa bem, a pessoa do final do ano não é que ela não quer fazer dieta, ela quer se divertir. O problema não é a dieta, o problema é o significado que ela deu, que se ela tiver final do ano tentando emagrecer, tiver de dieta, tiver isso, tiver aquilo, vai ser chato. Então, é mostrar para a pessoa que, olha, e se você tivesse um Natal incrível, com a tua família, se divertindo, aproveitando e ainda mais magra, sem engordar, comendo de tudo? É o que vai acontecer no meu programa. Ai, mas não vai. Como é que eu vou fazer isso? Porque o processo aqui é diferente. E aí você vai, se você ensinar para a pessoa corpo, mente e energia, a pessoa vai entender que é diferente. Percebe? Outra coisa, gente, olha que interessante, me veio esse insight aqui agora. Já parou para pensar a quantidade de pessoas que no final do ano precisam comer e engordam para se proteger dos conflitos familiares quando chega nas famílias? Imagina se você dá um aulão sobre isso. Ninguém nunca falou isso para tua cliente. Sabe por que você engorda no final do ano? Não é só por causa das comidas, não, porque é impossível uma pessoa, nem que fique 24 horas comendo Natal, a pessoa engordar. Ela vai aumentar o peso. Porque vai aumentar o peso, porque até se você tomar uma água e se pesar depois, o seu peso aumenta. Mas, dependendo do contexto familiar, a pessoa engorda também para se proteger. A pessoa come, a pessoa bebe para não sentir muitas vezes os conflitos que estão acontecendo na família. E se a pessoa conseguisse ir para o Natal, ir para o final do ano, e mesmo com todo aquele ambiente familiar pesado, ela continuasse leve por dentro? O que iria acontecer? Ela não iria engordar. Então, se você faz esse trabalho, se você vende isso, como é que a pessoa vai comprar? Vai comprar isso quando? Essa é a grande oportunidade de você mudar e você só consegue fazer isso fazendo no final do ano. Aí você vai esperar o quê? O final do próximo ano? Percebe? E esse programa também precisa ir mostrando as pequenas vitórias que ela vai conseguindo fazer ali. Se você criar um programa com essas características, você vende muito no final do ano. Por quê? Porque isso aqui só tem como ser vendido no final do ano. É toda uma oportunidade da pessoa quebrar um padrão de comportamento que isso vai ser benéfico para ela o ano todo. O ano todo. Porque ela não vai engordar no carnaval, ela não vai engordar na Páscoa, ela não vai. Porque pensa assim: o do final do ano é o mais difícil de todos. Se brincar, é até mais difícil do que a da Páscoa. Porque ninguém, a não ser que a pessoa tenha uma compulsão absurda, e aí já é um nível patológico, ninguém consegue comer chocolate de forma absurda. Ninguém come 10 quilos de chocolate, 5 quilos de chocolate. Percebe? Então, isso aqui, se vocês fizerem isso no final do ano, vocês vão vender muito, tá? E para quem está na UNEC, já anotem essa data, 8/11. A gente vai ficar de 9 da manhã até 1 da tarde criando esse programa para vocês venderem, tá? Isso aqui é um bônus extra, presta bem atenção. Se alguém que está nessa aula, eu sei que tem várias pessoas que, inclusive, está até conversando com a Raira, que ainda está
procurando cartão de crédito. Sexta-feira, encerram as vagas da UNEC. Depois de sexta, a gente continua vendendo UNEC? Continua, dentro de ofertas adaptadas, dentro de ofertas com outros bônus, outras condições. O valor pode ficar mais alto, o valor, são outras condições ali, principalmente dentro dos bônus convencionais da turma, tá? Sem esses bônus extras que vocês recebem, certo? Ah, eu quero me inscrever em dezembro. Aí você vai pegar a condição que vai estar em dezembro, que provavelmente é para a maioria das pessoas, principalmente que não tiveram na imersão, eu vou ter que apresentar para a pessoa ali como sessão bônus. A gente ainda está definindo, porque eu reformulei toda a estratégia agora de final do ano, certo? Então, até sexta-feira, todas as condições da UNEC é o que está disponível para vocês, tá? Diga que temos acesso à gravação. Então, sim, tem sim, Cris. Aqui, ó, treinamento mais gravação, que eu já sabia que vocês iam fazer essa pergunta, tá? É o treinamento ao vivo e também a gravação. Até porque vai ter coisas que vocês vão precisar rever, tá? Por isso que vocês recebem a gravação também, tá? Então, todo mundo que já é aluno da UNEC, vocês também recebem esse bônus, tá? Então, ó, quem estava na turma passada, não sei se tem alguém aqui que já é da UNEC, que eu mandei depois, mandei até um pouquinho mais tarde para os meus alunos já da UNEC, o que é que aconteceu? Ano passado, ó, turma passada, eu dei um bônus secreto, que foi o planejamento de produção de conteúdo. Só quem estava na aula secreta, só quem a gente sabia que eram as pessoas, ganharam esse bônus e quem não ganhou, comprou, por um valor simbólico, mas comprou. Então, prestem bem atenção, tá? Se alguém que está aqui na aula vai se inscrever até sexta-feira, já manda mensagem para a Raira, porque vocês conseguem manter esse bônus também, certo? Me dá um queijinho aqui para saber se vocês entenderam. Amanhã eu vou mandar várias mensagens nos nossos grupos, como dentro do nosso protocolo desse modelo de venda, informando esse bônus para quem se inscrever só até amanhã. Por isso que a gente passou o formulário para vocês. Quem está com o nome ali no formulário, mandou mensagem para a Raira, se inscreveu na sexta-feira, ganha esse treinamento. Quem se inscrever amanhã e não esteve nessa aula, não participou dessa aula, não estava aqui, acaba não ganhando. Deu para entender isso aqui? Me dá um ok se todo mundo entendeu, tá? Porque aí sim a gente vai mandar todas essas mensagens amanhã, informando esse bônus, explicando esse bônus novo aí, mas todos vocês já têm, certo? O que é que a gente vai ver nesse treinamento? A estrutura dos programas que funcionam para vocês venderem. Ah, eu vou fazer em grupo, vou fazer individual. Então, a gente vai ver toda essa estrutura que vocês podem fazer. Inclusive, gente, anotem aí, tá? É muito legal para vocês venderem para ex-clientes. Quem tem ex-cliente também já vai fazendo uma lista de possíveis pessoas, já, ó, tarefinha de casa, tá? Já façam a lista das pessoas que vocês vão ofertar esse programa, certo? Então a gente vai ver toda a estrutura do programa, a reprograma. Ah, isso aqui é maravilhoso. Se eu não achar, eu fiz uma no final do ano passado, mas se eu não achar, eu vou criar uma outra junto com vocês. Dentro desse programa, vocês já vão ter um protocolo de reprogramação do emagrecimento para o final do ano. Vocês já vão ter esse protocolo em áudio e escrito, porque vocês vão ter que gravar com a voz de vocês, para incluir nesse programa para os clientes fazerem. Vocês não vão precisar pensar nisso, tá? Todo mundo vai, que se quiser, a não ser que você queira criar um do zero, mas todos vocês vão usar esse mesmo protocolo, que é uma reprogramação de emagrecimento, para trabalhar todo esse processo aí de final do ano com os clientes de vocês. Toda a estrutura de captação e oferta, agora para o final do ano, por isso que eu fiz assim, gente, esse bônus também tem que ser para ontem. Eu corri para olhar minha agenda para ver quando a gente já conseguir incluir para que vocês tenham tempo, né? Então, esse treinamento, inclusive, é importante que vocês entendam, venham com caderno, venham para fazer, tá? E assim que a gente finalizar, eu já vou correr aqui com a Bianca, que faz parte da minha equipe, que sobe as aulas, para subir o mais rápido possível, para quem não conseguiu estar ao vivo, conseguir acessar a gravação. Por quê? Para que vocês tenham a atividade para fazer. Então, esse estilo de treinamento é um treinamento que eu não vou ficar falando muita teoria, não. É prática. É muito exercício para vocês já saírem com essa oferta pronta, com esse produto pronto, para na segunda-feira já começar a vender. Aí, todo o checklist também, com todo o passo a passo aí que vocês vão ter, tá?
Sou turma 5, vou ter direito a esse treinamento? Vai pagar R$ 1.000, Débora, para ter esse treinamento. Tem sim, tá? Todo mundo que é acima da turma 5, porque acima da turma 5 vocês têm upgrade, certo? Se tem alguém da turma passada, né? Quem é turma 5 foi a partir de junho desse ano. Todo mundo a partir de junho desse ano até amanhã tem acesso a esse bônus, tá? Quem é das turmas anteriores? Não sei se tem alguém aqui que eu também mandei o link lá na turma anterior de vocês, né? Que foi da turma 1, 2, 3, 4 ou 5, já está na época de renovação de vocês. Quem é renovação tem uma condição super especial também lá com a Raira. Então, manda mensagem para a Rai, porque aí sim, vocês estão aqui na aula, quer fechar a renovação, aí vocês também têm acesso a esse treinamento. Mas acima da turma 5 não precisa fazer renovação nem fazer upgrade, tá? Até para vocês entenderem, gente, quando a gente coloca de bônus para vocês o upgrade, é o seguinte: por exemplo, como era que a gente vendia antes? E eu não acho isso errado, tá? Porque eu já comprei vários upgrades de curso. Como era que a gente vendia antes? A pessoa entrou na turma 5. Aí eu fiz essa oferta agora. Não tinha na turma 5. Aí eu ia ver mais ou menos ali o tempo. Poxa, faz só 3 meses, 4 meses que a pessoa entrou. Ela ia pagar uma taxa para renovar, para ter acesso a esse upgrade. Hoje, a gente dá esse bônus para vocês dentro dessas janelas de oportunidades. Quando a gente vai vender o NEC fora das pessoas que participam da imersão, nem sempre esse bônus está incluso, né? Não sei se tem alguém aqui que pagou o upgrade, mas a gente tem vários alunos que fazem e fazem com gosto, muitas vezes, né, para ter acesso aí ao upgrade, tá? Então, tudo que faz parte da UNEC, a não ser que seja um curso que não é da UNEC, aí é algo a parte, mas alunos têm condição especial. Mas isso aqui sendo da UNEC, aí tem acesso a esse upgrade, certo? E só para fechar aqui rapidinho, para a gente ir para o nosso sorteio, valeu a pena, gente, essa revisão, esse nosso encontro de hoje? Digita aqui para mim como é que foi para vocês. A gente já vai fazer o nosso sorteio para vocês que estão aqui, né? Só para recapitular, se alguém não entendeu ainda como funciona o NEC ou não estava na imersão, né, para entender o que é que vocês têm acesso dentro da UNEC. 11 certificações, porque a gente conta as três, né, que é do MEC. Então, pelo MEC são 150 horas. A certificação internacional de terapeuta e a certificação da Abrate de terapeuta são 300 horas, tá? E aí, cada certificado ali também, né, entre cada módulo, é entre 10, 20, se eu não me engano, de análise são 50 horas que vocês vão recebendo ali, módulo a módulo, tá? Então, são 11 certificados, várias ferramentas para vocês usarem. A gente divide a formação em 3 fases para facilitar o processo de aprendizado de vocês, dentro dessa metodologia que desde o primeiro mês vocês têm resultado, porque vocês estudam o módulo ali, já começa a aplicar e vender todo o processo daquele módulo, tá? E aí vai se formando ao longo do tempo. Então, entre 9 meses e um ano, você seguindo todas as estratégias que a gente passa para vocês, vocês conseguem ter todo o conteúdo ali, estudar todo o conteúdo, tá? Uma vez por mês, a gente tem plantão de dúvida, a gente tem a nossa comunidade do Instagram e também as monitoras lá no grupo aberto para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, aqui são os certificados que vocês recebem, né? Replicador de técnica magra, analista, terapeuta, mentor, grupos de emagrecimento, emagrecimento comportamental nas fases da vida, que é para adaptar o conteúdo para criança, adolescente, idoso, emagrecimento comportamental na saúde da mulher, para entender toda essa parte de ciclicidade, entender dentro do contexto da mandala lunar também. Os 3 níveis de marketing e venda e o certificado do MEC Internacional e o certificado de terapeuta, tá? Inclusive, deixa eu até mostrar uma coisa para vocês, tá? Quando vocês têm esse certificado, olha que legal. Não mostrei isso na. Eu vou ter que gravar uma aula e anotar isso nas minhas orientações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque já está. À medida que vocês recebem os certificados completos, vocês conseguem se associar tanto à Abrat, aí é uma coisa que vocês fazem, tá, gente? Não é uma coisa do Instituto. Mas quando você tem esse certificado, você consegue, tanto aqui no Brasil, se associar à Abrat, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, e olha que chique, eu posso atuar na Europa com a carteirinha da Aporte, né, que é a Associação
É em dólar que você paga, mas assim, é um valor bem acessível, tá? Não lembro quantos dólares são, mas quando você tem um certificado da Porte, né, você tem aí. E eu achei incrível, gente, porque eu não sabia que eu ia receber a carteirinha física. Quando eu vi, o pessoal da minha contabilidade mandou, porque tudo chega lá, né, no escritório que a gente tem aqui como endereço, e eles mandaram para mim a foto, né? Inclusive, eu tenho até que pegar a minha carteirinha da Abrat. Então, vocês também podem fazer isso, né, no processo de certificação de vocês, que acaba sendo muito legal, por isso que vocês têm essa certificação internacional, tá? E aí, a gente tem, né, a partir da turma 6 essa novidade, que inclusive tem aula amanhã, que são os treinos semanais. E até é importante, e vou falar mais isso na aula de boas-vindas, sabe? Porque eu não vou nem entrar tanto nisso, mas eu sei que algumas pessoas têm aquela insegurança assim, meu Deus, parece ser muita coisa. Só que não é muita coisa, porque existe todo um processo de como você estudar da forma certa, para mesmo que você não tenha tanto tempo ali no seu dia, você realmente consiga dar conta de fazer tudo. Então, assim, por exemplo, quem está chegando na turma 7 agora, o ideal é que vocês participem só dos treinos da Técnica Magra. E aí tem um calendário lá mostrando, olha, são essas datas aqui que acontecem os treinos da Técnica Magra. Para quê? Para que vocês realmente estudem a Técnica Magra e treinem. Quando é o treino, são vocês que fazem atendimento dentro desses treinos. Ah, agora eu fui para o módulo de análise. Aí você vai começar a participar dos treinos do módulo de análise.